Vibrações pela Paz. Nossos encontros ocorrem de domingo a sexta-feira às 22 horas. Também nas quartas e quintas às 7h30 horas. Nas sextas, TAESD, às 22 horas e 15 minutos, que promove o tratamento à distância. Domingos às 22 horas. Evangelho no Lar. Aberto à participação de todos. Estamos nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Que legal, né, pessoal? Domingo, como já foi falado, para nós finalizarmos esse dia maravilhoso, esse domingo, onde podemos aproveitar a vida, ver a vida, sentir a vida, esta vida que Deus nos oferece. E que nós possamos estar sempre com os olhos de ver, ouvidos de ouvir e sentir toda a carícia de Deus a nos mostrar a beleza de viver. E é por isso a grande importância de nós estarmos sempre unidos em pensamentos, em grupos amorosos, carinhosos, e que falem de Deus, falem de Cristo, para que nós possamos nos unir e entender cada vez mais esse caminho tão lindo que nos espera. Agradecemos a Jesus, nosso mestre maior, pelo grande amor, pela grande misericórdia que ele tem por nós. Nós, ainda crianças, em busca do entender. Mas sabemos que ele é a luz, sabemos que ele é a paz, sabemos que ele nos conduz para a verdadeira felicidade do nosso ser. Agradecemos também a todos os nossos mentores que estão nos intuindo, nos protegendo, nos guardando, e também aos mentores deste grupo, que unidos emanam esta luz de proteção, de harmonia e amor, para que cada palavra seja a semente do nascer de um novo entender da nossa caminhada. Então, em pensamentos, unidos, com a visão do Cristo nos abraçando e sentindo essa alegria do nosso encontro, essa alegria da paz, essa alegria do aumento de nossa consciência, do nosso entender, do que ele tanto lutou para explicar para nós o caminho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, e livra-nos de todos os males. Que esteja conosco, agora e sempre, em nossos corações. Que assim seja, Pai amado. Que assim seja, que assim seja. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um evangelho com tanta alegria, né? Pedindo a Deus que nos dê sabedoria para compreender suas palavras. Nós vamos iniciar com o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Escolhemos o item 8, que fala sobre a desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões que, supondo-a possível e durável, cada um tem apenas do que viver. Isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos
que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas, como ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Marcos. Seu microfone está fechado. Desculpe. Cada um deve possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que dela saber fazer. Mas como a impossibilidade material que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia. E o aprimoramento do globo, com isso, sofreria. Cada um a possui a seu tempo. Quem não tem hoje, já teve ou terá uma outra existência. E quem tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se, com razão, o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna. As ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria uma tal repartição dos bens da terra. Mas, se, em lugar de limitar sua visão à vida presente, considerasse o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os outros. E os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis suntárias que se remediará o mal. Momentaneamente, as leis podem mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmo quando os homens se regerem pela lei da caridade.
Esse é o tema do nosso estudo, e é interessante olhar para os lados, né, do nosso dia a dia, perceber essa desigualdade. Quando nós não temos essa compreensão do Evangelho, fica tudo tão confuso, tão injusto, mas ao observar essa passagem tão esclarecedora do Evangelho, né, nós podemos observar o que hoje temos, pode ser que amanhã nós não tenhamos. Então precisamos fazer bom uso do que temos. E, assim, e meu coração fica apertadinho quando a gente faz aqui o trabalho da doação de sopa pela cidade, e nós vemos o nível de pobreza, de sofrimento, né, de miséria. É assustador. Idosos morando em caixa de papelão, crianças. E assim, hoje eu voltei para o trabalho da sopa depois da cirurgia, e parece que muita gente não está fazendo doação hoje porque choveu em Salvador. Então, alguns disseram assim, poxa, essa é a minha primeira alimentação do dia. Isso era 18 horas. Um copo de sopa, sabe? É de cortar o coração. Aí a gente pensa, olha o nível de desigualdade. Nós chegamos em 3 carros grandes para fazer essa doação. E nós temos carros, mas essas pessoas não têm nem o que comer, o mínimo do mínimo. Né? Então, observando uma passagem como essa, em se tratando das desigualdades, das riquezas, o que cada um fez ou o que cada um vai fazer, né, para se movimentar nessa evolução espiritual. É fascinante estudar o Espiritismo, é fascinante estudar o Evangelho, compreender essas lições tão complexas e trazer isso para o nosso dia a dia. Mas eu abro a palavra para quem mais tenha interesse em falar sobre o assunto, quem mais tem experiência, né, nesse olhar para o nosso vizinho, para o nosso companheiro, para o outro. Vamos lá? Os microfones estão abertos. A gente tem que Página lembrar... Oi, boa noite a todos. A gente tem que lembrar que, desculpa, na questão da riqueza, né? Uns têm, outros não têm. O pobre de hoje, o necessitado de hoje, muitas vezes é o soberbo de ontem. A gente não sabe porque cada um passa pelo que passa. Cada um tem o seu resgate, a sua prova, o seu aprendizado. Nem todos estão resgatando. Alguns estão passando por uma prova, a prova da pobreza. Por quê? Para aprender a dar valor no dinheiro, para aprender a usar mais corretamente o dinheiro. Mas essa prova também serve de lição para nós pensarmos o que estamos fazendo com os bens que nos foram confiados. A gente pode ser rico ou ter condição apenas de bem viver, mas e como que eu olho para o meu irmão? O que eu tenho, eu divido, eu partilho com sinceridade, com amor, com justiça? Porque às vezes a gente olha, principalmente nós que temos esse conhecimento espírita, pensamos, mas se ele está passando por isso, é porque alguma coisa ele fez errado na vida dele. Então ele tem que sofrer porque é a prova dele. Mas às vezes o amor vai ensinar muito mais ele do que a necessidade pela qual ele está passando. Porque ele pode se revoltar, ele pode maldizer, mas quando chega um irmão lá e estende a mão para ele, carinhosamente, amorosamente, venha meu irmão, eu vou lhe ajudar a sair de onde você se encontra. Isso vai fazer uma revolução na vida dele. Quantas vezes a gente não vê um depoimento numa palestra, na casa espírita, em qualquer lugar na televisão, de uma pessoa que era morador de rua, e alguém estendeu a mão para ele e ele mudou completamente a sua vida. Então, não interessa o que essa pessoa fez no passado, interessa o que nós estamos fazendo por ela hoje. Como disse Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Às vezes, o nosso amor vai salvar muito mais gente do que o sofrimento que essas pessoas estão passando. E essas pessoas que passaram por isso e se reergueram, muitas vezes elas voltam para ajudar. Por quê? Porque elas sabem que foi justamente a mão estendida que fez a diferença na vida delas. Então, sejamos essa mão estendida para aquele irmão que está passando pela prova da pobreza. A gente não sabe qual é o passado dele, mas a gente sabe qual é o futuro dele e qual é o nosso. Sermos todos seres de luz.
E a luz começa quando a vela se acende. Marcos? Nossa, Natsumi, muito bacana que tu falou, e eu acho que penso bem por aí mesmo, né? Então, principalmente, porque às vezes a gente julga muito, né? Julga muito, né? O porquê das coisas. Né? Quando a gente começa a se interar mais da doutrina espírita, a gente começa a compreender, né, o porquê que as coisas nos acontecem, né? O que gera tudo isso, para nos gerar assim, uma mudança de atitude, de entender, de compaixão, né? Porque, como a Nathan comentou, às vezes a gente julga assim, puxa, aquele cara fez isso, fez aquilo, ele merece, ele vai. E eu acho, sabe, é uma opinião particular agora, né? Eu acho que todos nós passamos por muitas dificuldades variáveis, financeira, doença, amorosa, perca de ente querido. Eu acredito, né? Doença, meu Deus. Então a gente é colocado à prova, né? Para fazer florescer, nascer, nós buscarmos o entendimento, né? Buscarmos a compaixão de quem pode estender o amor. Quantos nós já temos numa situação tão difícil de compreender a caminhada, que necessitamos, né, daquela mão amiga que nos puxou e nos mostrou e nos levou a entender alguma coisa. Eu acho muito importante isso. Se nós pensarmos nessa linha, né, a gente pode nos balancear de como nós estamos, como é que está o nosso nível de compaixão. Será que eu posso ajudar aquela pessoa que eu julguei? Nossa, é que ele mereceu, ele fez isso, então ele está colhendo o que plantou. Mas naquele momento em que ele está ali no fundinho do poço e que necessita de uma mão amiga, como a Natsumo comentou, é hora da gente pegar e puxar para ele ver, para ele conhecer como é que funciona o amor. E como a Natsumo comentou, muito bacana, eu penso, acredito assim também, que quando esse irmão que nós conseguimos amparar e ajudar, ele floresce para o amor, nossa, ele também vai fazer, ele vai repassar o que ele entendeu e ele compreendeu, e como é bom essa doutrina que faz amar e ter compaixão das pessoas, né? Exatamente, muito bem. Muito bem, Marcos, excelente explanação. A Diane levantou a mão primeiro, Júlio. Diane, a palavra está com você. Boa noite, gente. Eu só queria comentar, eu gosto sempre, quando vocês colocam o texto aí que a gente vai estudar, eu vou no André Luiz, que faz uns comentários excelentes sobre cada capítulo do Evangelho, né? E ele fala sobre esse capítulo, item 8, de desigualdade, né? Que ele fala que quando há desabrigados, que há desabrigados sempre, mas existem mansões, né, com famílias indiferentes ao sofrimento alheio. E há os famintos, mas existem mesas fartas cujas sobras se destinam ao lixo. Há desnudos, mas existem armários repletos de roupas esquecidas. Há doentes, mas existem pessoas saudáveis que nem se lembram deles. Há mendigos, mas existe muita gente que desconhece a fraternidade. Há analfabetos, mas existem professores que não se interessam pelos alunos. Há menores abandonados, mas existem pais que não enxergam além dos próprios filhos. Há miseráveis, mas existem ricos que se preocupam apenas com a própria fortuna. Então, o mundo apresenta realmente enormes desníveis, mas nas oportunidades da vida, gerando aí um desequilíbrio social. O maior problema, porém, não é a desigualdade, é a falta de amor para resolvê-lo. Então, tudo que acontece ao nosso redor é para nos tocar, né? Nós temos que passar por certas, né, certas coisas que estão no nosso karma para crescer, mas isso, o sofrimento do irmão, ele
tem que despertar na gente a vontade de ajudar, porque é Deus se fazendo presente através do irmão, né? É para a gente despertar a piedade, né? E ajudá-lo naquela passagem. Então, nós temos que lembrar disso, que as desigualdades existem para que a gente se toque e dê o passo, né? Para ajudar o irmão que está lá na necessidade, né? E que nós estamos melhores um pouco que ele. Então, é dar a mão mesmo. Então, o problema disso tudo é o amor e a falta de vontade de resolver, né? De ajudar o irmão. Achar essa passagem com o André Luiz espetacular. Sem dúvida, espetacular. E assim, que sejamos esse instrumento de amor, né? Sejamos um instrumento de Deus. Júlio, é com você. Boa noite a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. É um prazer novamente estar com todos. Diante desse assunto que é tão importante em momentos que a humanidade se preocupa muito com o amanhã, hoje todo mundo fala do que vai ser a humanidade. Será que a gente se preocupa com o que vai ser o amanhã do outro? Quando que nós vamos parar de perguntar o que vai ser de mim? E vamos começar a perguntar o que vai ser dele? O que vai ser daquele que não tem quem faça por ele, que não tem emprego, que não tem uma família, que não tem socorro? O que vai ser dele? Se vai ficar difícil para mim, se eu tenho medo do amanhã, se eu tenho medo dos dias de escuridão tão badalados nos grupos espiritualistas, o que vai ser destes que não têm uma cama para encostar o corpo? Até quando nós vamos justificar a necessidade do outro com o nosso egoísmo? Não, se ele está aí é porque Deus o colocou aí, como disse a Natsumi. Se ele está aí é porque ele escolheu esse caminho. Até quando nós vamos mentir para nós mesmos para mascarar a nossa indiferença e a nossa incapacidade de ver no outro um igual a nós? Até quando nós vamos mentir para Cristo? Que nós estudamos, que nós aprendemos, que nós vamos no grupo espírita, que nós frequentamos as aulas, que nós oramos, que nós fazemos o evangelho no lar, que nós fazemos desobsessão, mas aquele ele é imerecedor porque ele bebe. Tá dentro da gente, é aqui. Não é no livro, não é na mesa mediúnica, não é na comunicação do amigo, do padre, do pastor. Não é. É aqui. Aqui. Enquanto nós não percebermos que é aqui, nada vai mudar. Porque enquanto ficar aqui e aqui, as pessoas estão passando fome, estão dormindo no frio. Sabe por que é um frio, às vezes, de 5 graus, uma pessoa dormir sobre o concreto na rua? Uma pessoa, às 4 horas da tarde, pedia o dinheiro para tomar um café. Se isso não toca o teu coração, se isso não diz que alguma coisa precisa ser feita para aquele indivíduo, nesse momento agora que eu tô aqui, que ele tá pedindo para mim, que ele tá chorando na minha frente, então, meu irmão, tá tudo errado. Tu precisa rever a tua vida. Tu precisa reentender porque Deus te colocou aí. Porque se tu pensa, hoje eu tenho porque eu trabalhei muito, porque eu me esforcei, porque eu fui trabalhador, porque eu isso, porque eu aquilo, tu não sabe pelo que ele passou. As desilusões da vida, os sofrimentos amorosos, os golpes que ele tomou, os erros que cometeu, e qualquer um de nós comete erro, e no passado tu não sabe onde ele esteve, e tu não sabe onde é que tu vai estar no futuro. Enquanto nós olharmos nós como individualidade e o outro como coisa,
não tem planeta de regeneração. Não tem Cristo redivivo que solucione o problema da humanidade. Enquanto nós ver o outro como um estranho, não como um irmão, isso tudo aqui é tempo botado no lixo. É desperdício. É a nossa alma que precisa se abrir. É o nosso coração que precisa falar. São os nossos gestos que precisam ser dignos, precisam ser nobres, precisam ser fraternos. Eu estou falando com o coração de cada um. Que cada um fale consigo mesmo. E que entenda que Cristo não escolheu a quem abraçava. Ele abraçou a todos que apareceram no caminho. E somos nós que vamos escolher. Nós é que decidimos quem presta e quem não presta, quem é bom e quem é ruim. Pensemos nisso. Obrigada, Júlio, por nos emocionar tanto. A Thaisa. Thaisa, tá aí? Oi. Vamos lá, boa noite. É com você. O Júlio falou muito bem. É uma coisa que eu sinto, né, nas leituras do que a gente está tendo, tudo, é o quanto nós temos responsabilidades com o nosso semelhante. Né? Enquanto nós estivermos olhando somente para nós, para o nosso grupo familiar, a nossa família, ela é muito mais que a nossa família de sangue. Nós temos que aprender a estender esse grupo de pessoas que a gente tanto cuida, né? A família, mas a nossa família, ela não tem, ela é toda a humanidade, porque nós fazemos parte dessa humanidade, nós fazemos parte desse mundo. Então, nós temos responsabilidades, não perante só as pessoas que estão ao nosso lado, mas com todas as pessoas. Então, de uma maneira ou de outra, você tem que ter outra maneira de enxergar, de sentir, de vivenciar a dor do outro, entender essa dor, porque amanhã pode ser você. Então, nós temos que... A gente assim, não tem condições de botar no lugar do outro, mas a gente tem que olhar como se amanhã nós estivéssemos assim, como nós gostaríamos de ser tratados, né? Porque hoje eu estou bem, eu estou dentro de uma casa, eu estou protegida, eu tenho um teto, eu tenho roupa, eu tenho comida. Mas o meu semelhante que está passando, a gente vê tanta gente pedindo, e às vezes as pessoas dizem assim, sabe lá o que vai fazer? Às vezes a pessoa está pedindo alimento, não está pedindo mais que isso. Então, o nosso coração, ele tem que estar alerta, porque é aí que estão as grandes oportunidades que Deus nos dá de nos tornar pessoas melhores. É através do nosso sentimento, do gesto de amor com o nosso semelhante. É mais ou menos isso que eu entendi. Obrigada. Perfeito, Thaisa, perfeito. Que os nossos corações possam ser tocados. A Alice levantou a mão, mas eu não estou vendo mais a Alice aí. A Alice está por aí? Alice? Bom, se a Alice não tiver, a Maísa, a Márcia. Márcia, a palavra é sua, minha querida. Boa noite. Boa noite. A Maria Alice está dando boa noite, tá? Hoje eu tenho que falar com ela no colo. O estudo de hoje, ele já caiu várias vezes no nosso grupo de estudos, né? Vou soltar a Maria aqui. Mas, assim, é infinito. Esse estudo é infinito, essas palavras são infinitas. Eu, pessoalmente, já passei fome, tendo comida dentro de casa, por não merecer comer, porque eu tinha feito alguma coisa. O grupo que eu estudo Cefa sabe de uma parte da minha vida, lá na infância, na adolescência,
eu via muita fartura, mas eu ficava muito de castigo e muitas vezes eu não podia comer, eu não merecia, por vários motivos, até sem motivo, eu sendo uma criança. E hoje, assim, hoje, domingo, eu fui almoçar com uma amiga em comum na casa de uns amigos. E foi um almoço maravilhoso. Então, quando acabou o almoço, nós ajudamos a limpar tudo. E aí os donos da casa começaram a botar todas as sobras das comidas, dizendo que mandar para o lixo. Maionese, carne, coisa assim, comida, né? Do dia, da hora ali. E eu, com muita vergonha, por não ter nem intimidade, né? E acho até que se eu tivesse intimidade eu não falaria, mas não sei, Deus tocou no meu coração para me falar. Eles disseram que botar lá na lixeira, que os cachorros comiam, mas tudo assim tão maravilhoso, tão bem feito. Daí eu falei, se eles não levassem a mal, se eu podia trazer para minha casa. Porque eu tenho vários netos do coração, eu tenho pessoas que precisam e que iriam aproveitar muito bem, que eu ficaria muito grata. Daí eu vi que o casal se olhou, assim, ficou com vergonha, né, de que eu trouxesse. Aí eu disse, se vocês quiserem, eu pego umas sacolinhas de mercado e vou colocando, eu não preciso de pote, nada. Daí ela me deu uns saquinhos descartáveis e eu trouxe, assim, até fruta, sabe? Eu trouxe muita coisa. E, assim, é tão divino que eu já dividi com 4 pessoas, sabe? Dividi, já alimentei, foi tão gratificante e caiu hoje esse estudo tão maravilhoso e me passou milhões de coisas na cabeça. E como é mágico, como é divino a gente poder, né, de que maneira for, conseguir ajudar o nosso próximo, nosso irmão, meus netos do coração, alguém que esteja aqui na frente da minha casa passando necessidade, eu vou lá, ó, com toda a humildade, eu tenho isso, se tu aceitar, e é divino, é maravilhoso. E eu sei o que é passar fome quando criança, quando adolescente, mesmo tendo muita fartura e olhando as pessoas comerem. Porque eu não fui criada pelo pai nem pela mãe, eu fui criada por tios, eu fui muito maltratada. Então, eu sei a dor de não poder comer. Então, o alimento, para mim, ele é sagrado. Eu posso dar um pedaço de comida para o meu cachorro, eu posso dividir a minha comida para os meus cachorros, como muitas vezes eu já fiz, mas seja o que for, um bolinho frito, um pãozinho, a comida para mim é extremamente sagrada. Assim como a vida, assim como um filho, a comida é sagrada. Então, era esse depoimento que eu queria falar, porque caiu bem dentro de hoje e de muitos anos atrás, e sabe lá, de tantas vidas, né? Obrigada, gente. Tomei com vergonha, porque nesse grupo aqui eu não... A gente que agradece, Márcia. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Você já está experimentando a antessala do mundo de regeneração, né? O mundo de regeneração já será assim. Todos vamos compartilhar. O egoísmo não vai mais existir. O orgulho não vai mais existir. A gente não vai mais passar por essa coisa de que eu tenho e o outro está ali do lado, não tem nada. Não, a gente vai compartilhar. É a palavra do século XXI, é compartilhar. Vamos compartilhar esse amor, vamos, né, trazer esse amor para fora da nossa casa e expandir esse sentimento, para que a gente possa compartilhar. Que lindo, muito lindo esse evangelho. Quem mais quer a palavra? Já estamos no horário, né? 22h30. Não estou te ouvindo, Júlio. Isso, meu amor, bateu o horário. Já estamos no horário, né? Pois é, então vamos encerrar. Querendo ficar um pouco mais, mas vamos encerrar. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus com esse sentimento de infinita gratidão e acreditarmos que somos todos filhos de Deus,
Todos estamos caminhando para a felicidade. Todos estamos nos desenvolvendo. Um dia todos seremos felizes. Essas desigualdades não mais existirão. Somos todos filhos desta luz. Todos somos luz. Gratidão, Senhor, pelos ensinamentos. Gratidão pela vida. Gratidão pela oportunidade de participarmos deste grupo. Gratidão por tudo. Fica conosco, Jesus. Permanece conosco em nossos lares, em nossos corações, realizando a asepsia de cada cômodo, mas principalmente dos nossos pensamentos e do nosso coração. Fica, Jesus. Fica conosco, hoje, por todo sempre. Que assim seja. Vibrações pela paz.